Somos o grupo de celulose da disciplina de Bioquímica Fundamental. Os participantes do grupo são da área de Engenharia Florestal e Agronomia. E eu vou dar a introdução agora. A celulose é uma substância branca, quase translúcida. É o único componente fibroso dos materiais ligonocelulósicos. É bastante insolúvel em água, álcool, éter e ácido. Essa imagem aí dessa mão segurando essa polpa é a polpa celulósica. E não quer passar. A celulose é o composto orgânico mais comum na natureza. Ela constitui entre 40% a 50% de quase todas as plantas. Se tem uma estimativa de cerca de 50 bilhões de toneladas desse composto químico são produzidos por ano. A celulose está presente também em bactérias e algas, mas em pequenas proporções. A celulose é localizada principalmente na parte secundária das células vegetais. O estudo da química da celulose iniciou em 1838 com Painer, químico agrícola francês, que mostrou por estudos elementar que o tecido da planta contém um componente majoritário com 44,4 de carbono, 6,2 de hidrogênio e 49,3 de oxigênio, que é o equivalente à fórmula de C6H10O5. É um peso molecular aproximadamente de 162. Evidências seguidas após 1930 provaram que a celulose é um polímero composto por grande número de unidades repetitivas. Posteriormente foi provado que essas unidades derivam-se da condensação da D-glucose, um açúcar simples, monossacarídeo C6H12O6. O D da denominação deriva-se do fato de que a glucose natural é dexotrogiro, que é basicamente o giro que se dá à luz. A polarização, a direção da polarização, ela tem um giro, e esse giro é de acordo com a luz. Assim, a designação de dexotrogiro refere-se à posição do grupo OH à direção do átomo de carbono, assimétrico mais distante do grupo aldeído. Quando acontece o contrário, isso é, o grupo OH encontra-se à esquerda do carbono. O carbono quinto, né, que se designa como L, que é levogiro. Aí, no dexotrogiro, a hidroxila no segundo, quarto e quinto carbono precisa estar do lado direito, enquanto que no terceiro carbono precisa estar no lado esquerdo. E no levogiro glucose ocorre ao contrário. Só alguns lembretes sobre isso é que muitos açúcares simples podem existir na forma de cadeia ou em anel. A forma em anel é favorecida em soluções aquosas, quando o mecanismo da formação do anel é similar ou maior do que os açúcares. A forma de anel da glucose é criada para o oxigênio. Gente, foi meu gato. A forma de anel da glucose é criada quando o oxigênio do carbono 5 liga-se ao carbono que compõe o grupo de carbonila, o primeiro carbono, e transfere-se seu nitrogênio ao oxigênio da carbonila para criar um grupo hidroxila. O arranjo produz a
alfa-glicose, quando o grupo hidroxilo está do lado oposto, do grupo CH2, OH, ou beta-glicose, que é quando o grupo hidroxilo está do mesmo lado do grupo CH2O2. Os isômeros, como estes, que diferem somente em suas configurações dos átomos de carbono, da carbonila, são chamados de anômeros. Os monossacarídeos, que dão forma a um anel de 5 átomos, como a ribose, são chamados de furanoses. Aqueles que dão a forma do anel com 6, como a glucose, são chamados de piranose. Aí isso aqui é um exemplo, né, da como é que é a forma da molécula de beta-D-glucose. E aqui mais embaixo dá para ver a conformação da cadeira, né? Que é um termo usado para a conformação química mais estável de um anel de 6 átomos de carbono, que é unido por ligações simples, como, por exemplo, o ciclohexano. A formação da celulose na parede celular é de acordo com estudos, há modelos que indicam que a celulose é sintetizada em múltiplas unidades. 6. No complexo Rosetta, que é localizado na membrana plasmática, onde cada unidade é polimerizada. Meu Deus, me perdi. É localizada na membrana plasmática, onde cada unidade é polimerizada, secretada, alinhada e possivelmente cristalizada. As cadeiras 6 celulósicas se formam em fibras com 36 moléculas. Aí está a formação da molécula, né? Tem um exemplo no microscópico e tem um exemplo ilustrativo. A formação da celulose, quando ela é recém-formada, se associa à matriz de glucagona, que é hemiceluloses e pectinas, que são sintetizadas por sua vez no aparelho de Golgi e secretadas na parede celular por vesícula. E tem um modelo da arquitetura da parede primária. Aí tem a parede primária, né, bem extensa, as microfibrilas celulósicas, a membrana plasmática e a hemicelulose. E um exemplo de microfibrilas celulósicas no microscópio. Aqui é um exemplo de conformação de cadeira sendo formada, né, na condensação da celulose. Aí a ligação 1,4 beta distingue a celulose da fração linear do amido, que é o polímero 1,4 alfa de anidroglucose. A ligação beta resulta numa rotação de 180 graus do plano de unidade alternada de glucose, resultando numa cadeia molecular balanceada que torna possível uma molécula de cadeia linear capaz de se organizar em estrutura fibrosa e cristalina, de alta resistência à tensão. Ao contrário das moléculas de amilose, que assumem forma de espiral e não formam fibras sobre condições normais. A celulose possui uma extremidade redutora no primeiro carbono e outra não redutora no quarto carbono.
Recomenda-se ou reconhece que no seu estado natural e não degradado, a celulose só contém monômeros de D-glicose. Aí tá um exemplo, né, das extremidades, é o não redutor e o redutor. A celulose é um polissacarídeo que se apresenta como um polímero de cadeia linear, com comprimento suficiente para ser insolúvel em solventes orgânicos. Os exemplos são águas, ácidos e alcalinos diluídos à temperatura ambiente, distinto única e exclusivamente de unidades de beta de anidroglucopironose, que se ligam entre si através do primeiro e quarto carbono, possuindo uma estrutura organizada e parcialmente cristalina. Eu vou dar um breve resumo do que eu falei, né? Porque para entender melhor, que a estrutura da celulose se forma pela união de moléculas de beta-glicose, através da ligação beta 1,4 glicosídica. Sua hidrólise, quando completa, produz a glicose. A celulose é um polímero de cadeia longa de peso molecular variável. A mesma é um polissacarídeo, proveniente da junção de milhares de moléculas de glicose de configuração beta, e apresenta na fórmula química como C6H10O5. É insolúvel em água, apresenta estrutura linear, tendo como esqueleto básico das células vegetais, suas moléculas filamentosas altamente resistente, apresentando rigidez às estruturas vegetais, e as moléculas de glicose que formam o polissacarídeos celulose são unidas por ligações glicosídicas, um tipo de ligação covalente que resulta na reação de condensação, que é uma reação de duas moléculas que se unem para formar uma única, né? Entre duas moléculas de carbono. As macromoléculas de celulose estabelecem entre si ligações de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é responsável pela estrutura espacial linear da molécula de celulose, o que forma as fibras insolúveis, impedindo a solubilidade, deu tilt na língua, em água e dificultando a degradação da mesma. Eu sou a Sara Barcelos e eu encerrei minha parte. Boa tarde, meu nome é Camila. Eu vou falar um pouco sobre o processo de produção da celulose. Ela é um carboidrato do tipo polissacarídeo, formado por monômeros de glicose. Ela é a molécula orgânica mais abundante do planeta e que consiste em até 50% da composição da madeira. E ela é extraída de vários vegetais, como árvores de eucalipto, pinheiros, algodão, bambu, entre outras, né? Tornando, então, um dos materiais mais presentes no nosso cotidiano, servindo como matéria-prima para diversos outros produtos. O processo de produção da glicose é realizado por uma única unidade industrial projetada unicamente para esse fim, gerando múltiplas soluções que fazem parte do nosso dia a dia. A celulose é proveniente de florestas 100% plantadas, com certificações globalmente reconhecidas, que abrange desde a madeira até o produto final, garantindo assim a sustentabilidade e a segurança do começo ao fim do processo. A gente vê que a celulose é o principal componente da parede celular das plantas
E nisso está mostrando um pouquinho nessa imagem que está aí no slide. Pode passar. Pode passar. Eu vou falar agora sobre os tipos de celulose. No Brasil, a gente produz e fornece 3 tipos diferentes de celulose, que é a fibra curta, a fibra longa e o fluff. A celulose de fibra longa é originária de espécies coníferas, como pinos, que é uma espécie de pinheiro. Ela tem comprimento entre 2 e 5 milímetros e ela é mais resistente, tendo uma melhor, absorção e porosidade. Ela é utilizada na fabricação de papéis que demandam de mais resistência, como os papéis de embalagem, camada interna de papel cartão e também papel jornal. Pode passar. Já a celulose de fibra curta, ela tem aproximadamente 0,5 a 2 milímetros de comprimento. Ela é derivada principalmente do eucalipto e ela apresenta uma menor resistência, garantindo assim uma alta maciez e uma boa absorção. Essas fibras são ideais para produções de papéis, como papel de imprimir e de escrever, e também para fins sanitários, como papel higiênico, papel toalha, guardanapo e seda artificial. As fibras do eucalipto também compõem papéis especiais, dentre outros itens. Pode passar. Já a celulose de fluff, ela é fabricada a partir da fibra longa dos pinos e a sua produção foi pensada para fornecer uma melhor estabilidade e homogeneidade e a qualidade que esse segmento requer, dando melhores propriedades ao produto com baixa energia de desfibramento e alta capacidade e velocidade de absorção, retenção de líquido e uniformidade. Ela pode ser utilizada em produtos higiênicos, como absorventes, fraldas infantis, fraldas adultas, protetor diário e lenços umedecidos. E é isso. Olá, gente. Eu sou a Ana Carolina e curso Engenharia Florestal e vou falar um pouco sobre os avanços tecnológicos. Então, assim que começou a extração da celulose, que era um processo caseiro, ocorria a partir de uma mistura entre cânhamo, que é uma planta de cannabis, cascas de amoreiras, pedaços de roupas e outros materiais que tinham fibras vegetais na sua composição. Essa mistura, quando triturada e umedecida, formava uma pasta que era peneirada e espalhada em alguma superfície lisa. O resultado era uma camada fina de massa e, quando seca, formava uma folha de papel. Somente em 1838 que a celulose foi descoberta pelo químico francês Anselme Payen, e foi ele que determinou a sua fórmula química. A partir dessa fórmula química, a manipulação da celulose começou a ser aprimorada e, a partir disso, foram surgindo outras tecnologias e usos, como em 1870, que foi produzido o primeiro termoplástico com celulose, dando origem à produção de raio, que é um dos primeiros tecidos artificiais derivado de polpa de madeira e possuindo características bem semelhantes ao algodão, sendo bastante resistente e modelando-se facilmente, além disso, ainda é macio. Em 1992, Kobayashi e Shoda conseguiram sintetizar artificialmente a celulose sem usar enzimas biológicas. Agora, na produção atual, a utilização de fibra celulósica em substâncias ao plástico considera a longa decomposição do plástico. Muitos pesquisadores já estão procurando soluções em papel, que têm um tempo de degradação muito menor. Além disso, barreiras de papel sem derivados de petróleo, como polietileno, são utilizados em aplicações que exigem resistência à água, mas crescem em busca por soluções mais biodegradáveis. Possui também um valor agregado a subprodutos
tendo uma tendência de aproveitamento de subprodutos com uso de lignina, finos, cascas, areia de caldeira, entre outros, além do fator de sustentabilidade, que a empresa pode obter lucros a partir de dejetos, né? Uma bioeconomia circular. Na nanotecnologia, de uma maneira geral, é uma tendência na indústria e a nanocelulose tem uma característica de resistência mecânica, que pode ser muito útil em aplicações diversas, além do controle crítico para manutenção preditiva, com o uso de tecnologia artificial. A manutenção preditiva pode ser melhor desenvolvida, afinando a medição e armazenamento de todos os dados. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre as etapas de produção. O processo da extração da celulose, né, é chamado de polpação. Esse nome foi dado devido ao processo de extração, que vai fazer uma ruptura das ligações das fibras dentro da madeira, dando origem à polpa de celulose. Existem diversos processos que podem ser utilizados, mas no Brasil o mais utilizado é o craft, que consiste em deixar o papel mais branquinho e bonitinho. Para começo da etapa, né, temos a recepção da madeira e o preparo dessa mesma madeira, né? Então, a madeira sai da área de plantio e chega até a fábrica sem que seja necessária uma padronização, podendo ser com casca ou sem casca, ou em toras de diferentes tamanhos. Chegando na fábrica, a madeira é levada ao picador, onde elas são descascadas e vão ser transformadas em cavacos, que são pedaços padronizados. Esses cavacos serão processados pelos digestores, por isso a importância de ser padronizados. Nada é desperdiçado, as cascas que foram retiradas são armazenadas e servem para gerar energia térmica. A terceira etapa da produção, né, é o processo de polpação, ou cozimento no digestor. Nessa etapa, os cavacos são introduzidos aos digestores e são adicionados os reagentes hidróxido de sódio e sulfeto de sódio, para que a polpação se inicie. Um processo bem químico, consiste em várias reações químicas em cavacos de madeira, fazendo com que a lignina seja dissolvida e a célula liberada como uma massa marrom. Nesse digestor, a temperatura tem que ser muito elevada, em torno de mais ou menos 170 graus, e os cavacos são cozidos. E esse cozimento dura em torno de 2 horas, fazendo com que a lignina reaja com os reagentes e a polpa da celulose seja separada. Essa massa ainda passa por um processo de lavagem em tanques e peneiras e depois são retiradas todas as impurezas sólidas. Após isso, temos a quarta etapa, né, que é o processo de branqueamento, quando a polpa da celulose, já extraída e já limpa também, né, vai para a etapa de branqueamento. Essa é mais uma etapa química, onde são adicionados peróxido de hidrogênio, dióxido de cloro, oxigênio e hidróxido de sódio, visando melhorar as propriedades da celulose. O objetivo do branqueamento é tratar a celulose para que ela não seja seja mais alva, mais limpa e possivelmente mais pura. Esse processo depende muito do cozimento, pois quanto menor a quantidade de lignina, menor é a necessidade dos reagentes de branqueamento. Na etapa 5, que seria a secagem e formação de fardos, a polpa da celulose sai da secagem com alto teor de umidade, sendo ela levada para uma mesa plana e para uma máquina que transforma a polpa em uma folha contínua e lisa. Durante esse processo, tem que esperar que a celulose atinja até o seu equilíbrio de umidade com a umidade relativa do ar, sendo geralmente 90% de fibra e 10% de água. Para isso, a folha de celulose passa por rolos de pressagem e secagem com ar quente. Essas etapas diminuem a umidade da folha e deixam ela mais lisa e compacta. Durante a expedição, que é a sexta etapa, as folhas de celulose são embaladas, cortadas em pedaços menores, distribuídas em fardos e transportadas para caminhões e navios de carga.
Daí essa matéria-prima é essencial para a produção dos mais diversos tipos de papéis. E foi isso. E essas são as referências e pode passar. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Me chamo Mercy, estarei dando continuidade ao trabalho, tratando da celulose, agora em questões de impactos ambientais. Pode passar. Tá, quando falamos de impactos ambientais no âmbito da celulose, a gente que remete logo de primeira à indústria de papel. Indústria de papel que tem se crescido a cada ano que passa, independente do país, devido à sua grande importância econômica. Aqui no gráfico a gente consegue observar a produção e o consumo de celulose no Brasil em algumas épocas do ano. A gente não está muito atualizado, mas dá para ter uma ideia de que tem ocorrido um crescimento durante esses 10 anos e que a única decaída foi de 2010 para 2011, mas depois voltou até a ascensão. Produzindo bastante, consumindo muito também e com grande exportação. Então é isso. Pode passar. Falando agora diretamente dos impactos na produção, vamos tratar desde o início. Antigamente, era de suma importância o eucalipto e pinos que era tirado ao natural, né? Hoje em dia, tipo, na natureza mesmo. Hoje em dia é mais trabalhado com reflorestamento. Mas ainda assim, causa muito impacto, mesmo que não esteja infringindo o ambiente natural como antes. Por ser uma monocultura, geralmente uma monocultura de eucaliptos ou de pinos, são árvores que possuem grandes raízes, que para poder tirar água acaba aprofundando muito no solo, fazendo com que ocorra uma desertificação do local, o local acaba ficando mais seco. Devido a ser monocultura também diminui a biodiversidade, também ajudando a diminuir alguns organismos que moram lá, ou até alguns outros vegetais, né? Porque vai ficar limitado a só um ambiente. Fora que também diminui a nutrição natural do solo. Falando agora da água, um dos grandes problemas mesmo é na questão do manejo, já que, como toda e qualquer indústria usa bastante água durante os processos, mas aqui, se tratando da produção de papel e de celulose, a água é muito utilizada no descascamento, na lavagem, na digestão, na limpeza da pasta celulósica, né? E no branqueamento. Então, ela é muito, muito utilizada. E sendo um recurso escasso, né? Um recurso natural que estamos tendo uma certa escassez. Isso é um grande problema porque a gente acaba partindo para outra questão, que é a poluição da água. Já usa muita água para poder utilizar, por mais que algumas indústrias hoje já tenha uma mente um pouco mais diferente, uma filosofia um pouco diferente em questão desse uso intensivo da água e consiga fazer um manejo e um reaproveitamento depois, fazendo com que ela volte para a natureza mais perto do quando ela entrou no processo, que é a poluição da água, né? Ela passa por muitos agentes químicos para poder fazer o papel, ficando muitos resíduos sólidos e líquidos que antes não estavam lá. Por mais que tenha um certo tratamento antes de voltar para a natureza, ainda tem uma boa porcentagem. É algo que tem que ser mais trabalhado. E também temos o processo craft, onde a maior preocupação aqui não é nem mais nos rios, por exemplo, e sim
na atmosfera mesmo. E esse processo acaba liberando bastante gases poluentes e muito tóxicos também para a saúde, do planeta quanto o nosso mesmo. Pode passar. Pegando de exemplo um impacto ambiental vivido aqui no Brasil, é considerado um dos impactos ambientais, o maior impacto ambiental, na verdade, do Brasil, é a indústria de papel Cataguases. Por volta de 2003, essa indústria ocorreu um vazamento, e esse vazamento acabou deixando um pouco mais de, para ser mais exato, 1 bilhão e 400 mil detritos com água que passou pelo processo de separação da lignina, né, o licor preto em si. E essa água se espalhou pelos rios, pelo rio e pelo riacho, um sistema até Pomba, e tinha moradores perto, e acabaram que esses moradores ficaram restritos a essa utilização dessa água. Cerca de 600 mil moradores tiveram que procurar uma outra fonte. Alguns teve auxílio do governo, outros não. Muitos teve que se separar do local, desagregar, porque estava começando a ficar insalubre, né? Ficar nesse ambiente. Fora que a água ficou muito poluída. Então, plantas e animais aquáticos foram muito prejudicados, teve muita morte nesse período. E não só aquático também, né, como fora, porque os animais também utilizavam dessa água. E muitas plantas também ao redor também puxavam dessa água para poder se nutrir. Isso é um desastre que ficou bem marcado, na verdade, para a história do Brasil e para sempre poder rever, né, nossas questões quando se tratamos de grandes indústrias e às vezes perto de locais onde tenham casas que possam prejudicá-la futuramente caso ocorra algo. Próximo. Falando da importância e da sustentabilidade, um dos grandes motivos por mais que causa um certo impacto ambiental tem a sua devida importância. E uma delas é econômica. Ela representa bem o PIB nacional, e tanto o PIB nacional quanto o PIB internacional. E acaba gerando emprego. Gera emprego, também é difícil imaginar num mundo onde não se tenha papel. Falando um pouco da sustentabilidade, interessante seria se empresários que estão voltados para essa área tivessem um pouco mais de cuidado com o manejo da água e também com como ela retorna para o ambiente. Obviamente são cuidados que não vai fazer tipo, uma super diferença, mas é começando que se tem algo. Se todo mundo fizesse isso, da indústria, por exemplo, já é alguma coisa. Por exemplo, questões de economizar água em épocas de crise, de um em um vai dar resultado. E também questões da atmosfera mesmo, com os processos craft. Ter mais cuidado, um gerenciamento melhor de como vai ser lançado esses gases tóxicos para a atmosfera. Próximo. A gente finaliza a questão de impactos ambientais no âmbito da celulose. Agora, vamos à introdução à biomassa para a produção de biocombustíveis, usando a celulose. Tá. Quando falamos de biocombustíveis, a gente acaba lembrando um pouco de etanol. Isso
se o Brasil ele manda bem aqui na questão de produção e na questão de consumo mesmo dessa fonte de energia para veículos de forma limpa, considerado pioneiro, na verdade, desde 1970, e só está em segundo lugar, abaixo apenas dos Estados Unidos, que produz um quarto do etanol do mundo inteiro. Mas o etanol que é produzido à base do caldo, né, do caldo da cana-de-açúcar. Só que aqui a gente vai estar falando de um outro tipo de etanol, o etanol celulósico. Esse etanol, que também é conhecido como 2G, seria o etanol de segunda geração, ele vai, além de termos o etanol à base do caldo da cana-de-açúcar, nesse processo a gente também terá o etanol à base do bagaço da cana-de-açúcar. Então será reaproveitado aquilo que está sendo, reaproveitado aquilo para fazer combustível, aquilo que está sendo usado para fazer energia, para gerar mais energia nas fábricas, né? As indústrias na própria indústria, na verdade, de produção do etanol comum, por exemplo. Pode passar. Falando das diferenças tem dois etanol, tá? Qual a diferença? Não tem tanta diferença, na verdade. Os dois são à base de fermentação bacteriana para converter o açúcar em etanol. Entretanto, esse etanol celulose ele é apresentado a uma sequência química com substâncias ácidas ou enzimáticas que permite a hidrólise da celulose em açúcares. As bactérias conseguem fermentar. Então, não é tão discrepante assim a diferença, mas tem a sua característicazinha. E é justamente por conta dessa característica que mais para frente descobriremos por que ainda não se tem uma grande produção em massa, já que é tão bom assim. Próximo. Falando do Brasil novamente, o Brasil também é muito conhecido por sua grande geração de energia, também é muito bem visto pela questão dos combustíveis limpos, né? Dos biocombustíveis. Na época por volta de 2015, dezembro, mais especificamente no sábado, dia 5 de dezembro de 2015, o Brasil participou da COP21, onde lá ele foi apresentar um estudo em que a ideia é viabilizar o etanol 2G para uma substituição à gasolina, porque nesses estudos era possível ver que iria diminuir cerca de 80% ou 90% de gás carbônico ou poluentes químicos tóxicos na atmosfera, comparado à gasolina como tão utilizada, que, né, é um produto escasso. Então, né, optar por opções que quanto mais a gente desagregar a produtos escassos, melhor, para manter um futuro, né? Para que gerações futuras possam também ter um pouco do que a gente tem hoje. E nesse estudo, esse dia que ele foi lá, ele também apresentou duas indústrias já aqui no Brasil, onde já trabalhavam com essa área do etanol 2G, e muitos ficaram até maravilhados com a ideia. E chegaram até a falar que... como era? O Brasil era meio que o principal, tipo isso, quando se tratava dessa questão. Tipo, se o Brasil faz, então tá legal. Tem que ser aprovado pelo menos. Por conta desse pioneirismo, né, dessa confiança que acaba passando um pouco sobre a questão da energia limpa. E nessas indústrias era produzido, pelo menos na época, era produzido cerca de 140 milhões de litros de etanol celulósico por ano. Então, é muita coisa.
Próximo. E dando fim, né, da apresentação, vamos tratar um pouco sobre as vantagens e os desafios, porque é um pouco importante a gente falar, já que pode ser um estudo global, né, que pode mudar o nosso meio de viver, pelo menos, como conhecemos hoje. Uma das vantagens é que o máximo aproveitamento da matéria-prima, certo? Já que a cana-de-açúcar, além de usar o caldo dela, também vai usar o subproduto dela, então, o que faz etanol 2 vezes. Seria bastante interessante, aumentando assim a produção em uma menor área. Seria um conceito de produtividade, né? Isso é muito bom porque acaba diminuindo até desmatamentos, por exemplo. Não precisaria abrir hectares de metros quadrados para poder plantar mais, para poder produzir. E também é possível fazer biocombustível mesmo durante a entre-safra da cana. Também sabemos que não é só cana que se produz o etanol, também dá para fazer do milho, por exemplo, ou muitas pessoas também mostram do trigo. Só que aqui estamos falando diretamente como pegando de exemplo, né, como nosso guia de estudo, a cana-de-açúcar. Uma preocupação também que viria a surgir e os carros? Como eles se adaptariam a isso? Será que precisaria de uma adaptação? Será que não? E se eu pesquisar, o que a gente encontra é que alguns estudos mostram que os carros eles necessitariam sim de uma adaptação por ser um etanol diferente, e outros mostram que não, já que vem da mesma matéria-prima. Só que aí que tá, os desafios. Um dos grandes desafios mesmo é a questão do estudo, o incentivo à educação, pelo menos nessas áreas. Aqui diz que a falta de informação sobre a melhor opção de disponibilizar a glicose a partir de hidrólise da celulose em termos de custo global, rendimento glicosídico e fermentativo do hidrolisado. Ou seja, dependendo do que for usar para poder causar essa hidrólise, pode diminuir o processo de fermentação, né? Então, ainda precisa descobrir leveduras que sejam mais eficientes. Então, por isso, incentivo à educação, o futuro. É isso, pessoal. Muito